Eu vou dividir minha apresentação em duas partes. A primeira parte, como pediram para eu falar sobre construção, sobre a indústria da construção, eu coloquei, vou colocar uma parte mais conceitual e depois apresentar duas provocações da nossa realidade para as pessoas saírem daqui com uma pulguinha atrás da orelha. Essa é a cidade que eu moro, Salvador. Eu moro ali naquele meio, não, volta. Eu moro ali, ó, ali atrás. Quem falou da Barra? Né? Salvador está tendo um crescimento, aqui seria a região do Pelourinho. Então, Salvador está tendo um crescimento entrando lá para lá, ó, a região nova. A Berrini de Salvador está nessa região aqui, ó. Então, as grandes obras, a saída do metrô, as obras de infraestrutura estão desenvolvendo, saindo em movimento para essa região, para dentro do continente que a gente chama. Vou passar. Conceituar a indústria da construção, conjunto de atividades de construção, demolição, reparos e manutenção de empreendimentos, como usinas, edifícios, estradas, pode passar. E ela tem uma divisão didática que, às vezes, eu pedi até para Herotildes mudar o nome da apresentação, porque estava lá, segurança do trabalho e indústria da construção civil. É muito importante a gente separar, porque existe a construção civil que a gente chama de construção leve, que é mais ligada a edificações, inclusive com a representação de trabalhadores diferenciada, e existe a construção pesada. Quando a NR foi feita lá em 95, quando ela foi publicada na segunda versão dela, 95, ela atendeu quase que exclusivamente aspectos da construção civil leve. Então, a indústria da construção pesada ela ficou alijada nesse processo. Então, por isso que existiu essa separação. A gente chama hoje de NR18 da indústria da construção. Condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção, não é construção civil. Essa separação didática, ela demonstra alguns aspectos técnicos que devem ser considerados com relação à atividade, aos riscos e o modus operandi das duas atividades. Por exemplo, a indústria da construção civil leve, às vezes, ela, em determinadas situações, ela demanda mais mão de obra e menos equipamento. A indústria da construção pesada, ela vai ter mais equipamento e menos mão de obra. Então, o sistema de contratação também, às vezes, a indústria da construção pesada ela é mais ligada a empreendimentos públicos, obras de infraestrutura, e a contratação dela é uma contratação diferenciada. São obras que têm no seu planejamento uma utilização da tecnologia que, às vezes, é mais rebuscada do que da construção civil em geral, né, de edificações. As dificuldades do setor da indústria da construção, que todas as pessoas que não sabem, mas tem pelo menos uma ideia, a qualificação da mão de obra da indústria da construção, ela é difícil porque ela não deixa de ser uma atividade de entrada, como é o setor de serviços, de uma maneira geral. Então, um trabalhador, como foi meu pai, quando chegou da roça lá, que era agricultor, a primeira atividade que tem uma barreira de entrada mais fácil dele conseguir ultrapassar é a indústria da construção. Então, a formação que ele tinha, que era nenhuma, serviu para ele trabalhar naquela atividade. Ele conseguiu entrar da maneira mais fácil. A rotatividade muito grande. As empresas, elas são caracterizadas por empreendimentos ou por obras por tempo determinado. Acabou aquela obra, o cidadão é desligado e vai para outro empreendimento. Ele não tem aquela curva de emprego perene. Ele vai, né? Ele entra e sai. Isso se incorporou na cultura da contratação dos profissionais da indústria da construção, tanto da leve como da pesada, dos dois tipos de obra. Existe uma prática de especializações na indústria da construção que, às vezes, impõe que os trabalhos sejam terceirizados legalmente e ultimamente tem acontecido uma situação que tem precarizado muitas relações, que às vezes a gente descobre empresas que locam mão de obra para a construção, único e simplesmente. Ela não é uma construtora, ela é uma locadora de mão de obra para a construção. Então, a terceirização na indústria da construção, ela, em determinados casos, por exemplo, na construção desse edifício aqui, a colocação dessas luminárias aqui, talvez uma empresa específica de eletricidade para colocar. Mas na edificação em si, para a execução do concreto,
às vezes foi uma empresa só de locação de mão de obra foi colocada aqui também. Então, existem coisas que deveriam ser normais, mas existem as coisas que não são tão legais assim. Os prazos são curtos, os preços de contrato são baixos. Existe muita falta de informação de segurança e saúde do trabalho, principalmente por causa dessa qualificação. Agora, está acontecendo o seguinte, com esse boom imobiliário, com esse boom de obras públicas que está tendo aí, e outras atividades também, como o nível de desemprego está baixo, a disputa de profissionais já está começando a aumentar. Então, o serviço na indústria da construção começou a se transformar em serviço mais qualificado também. Outros setores estão buscando mão de obra na construção e de outros setores estão migrando profissionais especializados para a indústria da construção, porque passou também a ser uma área de interesse. Os salários começaram a melhorar, os benefícios começaram a aumentar. Então, está tendo uma flexibilização com relação a essa questão de migração de trabalhador de um setor para outro. O setor de serviços, da área da construção, do setor de serviços, o exemplo que eu dei aqui, por exemplo. O cara que trabalha numa construtora, mas ele se especializa em colocar luminária. Então, ele vai trabalhar só na empresa de luminária. Ele sai da construtora e se especializa em determinada função. Ou pessoas que estavam em outras atividades, que estão migrando para a construção, porque a construção virou uma área de interesse. Até uma determinada época da nossa história, aí, o trabalhador da construção era um trabalhador de segunda categoria. Em algumas situações já não é tão assim. Por exemplo, lá em Pernambuco e nas grandes obras, lá na Bahia, em algumas regiões, já existe uma carência crônica de operadores de determinados equipamentos, de profissionais especializados em determinadas áreas. Por exemplo, operador de grua, operador de guindaste, operador de reco. Se o camarada tem isso classificado e confirmado na carteira dele, ele tem emprego praticamente na hora. Tem carência desse profissional. Então, existem outros profissionais de outras áreas, de outras indústrias, que estão migrando para a indústria da construção, porque passou a ser interessante. Inclusive, nessas últimas negociações salariais que estão acontecendo, em vários casos, que é uma coisa que é inédita na indústria da construção, está sendo dado até plano de saúde para trabalhador da indústria da construção, coisa que não é muito comum. Em alguns distritos coletivos por aí, a gente já tem visto isso. Plano de saúde. Cesta básica agora está sendo negociada, agora a construção pesada está em greve em Salvador. A Arena Fonte Nova mesmo, já negociou uma cesta básica de R$220. Coisa que até pouco tempo atrás era inconcebível, não era uma coisa tão comum assim. Vai passar. A taxa mundial de acidentes fatais é de 6 mortes para 100 mil trabalhadores. Na indústria da construção, essa taxa é de 10 a 20 vezes maior. Pode passar. Alguns conceitos. Não é mais suficiente tomar conta somente da produção. As estatísticas continuamente têm mostrado a ocorrência de números de acidentes banais que poderiam ter sido evitados. Por exemplo, no caso da indústria da construção, somente 4 tipos de acidentes são responsáveis por quase 80% dos acidentes graves e fatais: queda, choque elétrico, soterramento e transporte de trabalhadores. Então, esses 4, que são acidentes aparentemente simples, não são acidentes com muita dificuldade de percepção. A pessoa não precisa ser da área para entender que aquilo é um risco. Uma queda, por exemplo, o Gianfranco mostrou claramente isso, um choque elétrico, um soterramento. E esses 4 tipos de acidentes, transporte de trabalhadores de maneira improvisada, são responsáveis por 80% dos acidentes graves e fatais na indústria da construção. Então, quer dizer, é uma atividade básica com problemas básicos. É uma atividade primária com problemas básicos. Então, o enfoque tem que ser muito dado nisso. O que é pior? Muitos deles são mera repetição de outros similares que aconteceram. Por exemplo, eu tenho um canteiro de obra onde aconteceu um acidente fatal há 2 anos atrás. Eu monto outro canteiro e acontece aquele mesmo acidente com aquelas mesmas características do mesmo jeito, com aquela mesma equipe. É uma situação que os erros do passado ainda não servem para corrigir percurso, para que as pessoas entendam que as coisas podem ser melhoradas.
Com relação à legislação, aqui tem algumas siglas, o Joffre pediu para a gente desmistificar isso, mas depois de 94, quando foi publicada a NR9, de registros ambientais, alguns aspectos ligados à gestão se tentou incorporar isso na legislação da NR18, que trata da indústria da construção. Então, o pano de fundo disso é instituir um pouquinho de planejamento nos programas de prevenção de acidentes ligados à indústria da construção. Aproveitar o que a NR9 tinha de bom sobre a antecipação dos riscos e colocar isso adequado à indústria da construção. O princípio da NR18 lá de 95 foi esse. O princípio foi esse, pelo menos na questão documental, de responsabilização, de projeto. Então, basicamente é isso. Instituiu-se lá uma comunicação prévia para os órgãos públicos do início das obras e os programas correlatos com a responsabilização das equipes para fazer isso. O SESMIT, que está lá na NR4, né? Os programas de saúde, o PPRA, onde ele faz essa antecipação de riscos, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Nessa comunicação prévia, foram destacados algumas informações que deveriam servir para que fosse feito um PCMAT para aquela obra. Quando eu falo o endereço da obra, que é um negócio meio óbvio, se a gente falar na edificação dá para entender, mas se a gente falar, por exemplo, numa obra de saneamento, uma obra de pavimentação, já fica difícil você caracterizar, porque quando a gente fala em endereço da obra, a gente está pensando na localização do empreendimento, mas está pensando também nos serviços aos quais aqueles trabalhadores vão ter que ter acesso também. Por exemplo, as áreas de vivência, onde vai estar lá o sanitário, onde vai estar lá o refeitório, onde às vezes vai ter que ter o alojamento. Então, quando você faz uma comunicação prévia, você vai ter que dizer qual o tipo de obra, o efetivo de trabalhadores da sua obra, quantas pessoas vão ter previsto trabalhar naquele canteiro de obra. Então, essas informações devem servir para que seja feito um planejamento e um organograma das medidas a serem tomadas durante a obra. Esse planejamento ele tem que ser, como disse o Joffre aqui, antes da obra começar. Não pode ser feito em cima da perna depois que a obra começou. Não é concebível mais que a gente entenda aceite que os construtores, as pessoas responsáveis pela área de segurança das empresas, digam que isso não foi orçado. Quando a gente fala desse planejamento, a gente quer que isso esteja incorporado no custo da obra. E a gente ainda discute isso por aí. Isso é uma coisa já histórica, mas a gente ainda discute isso por aí. O PCMAT, ele tenta antecipar os riscos. Ele faz uma previsão por etapa e apontando os riscos e as proteções que devem ser tomadas naquela fase da obra. Então você tem que fazer uma previsão dos riscos que deve o processo positivo, determina as medidas de proteção e prevenção que evitem as situações de risco, aplica as técnicas de execução que reduzam ao máximo os riscos de doenças do trabalho e, nesse caso, é muito importante a participação do profissional de segurança do trabalho na fase de projeto do empreendimento da obra em si. Porque um arquiteto famoso, por exemplo, um Santiago Calatrava, se ele for fazer um projeto de um edifício enorme igual a esse, provavelmente ele vai dar asas à imaginação dele e vai fazer uma abóbada de vidro como aquela que o Gianfranco colocou lá. Na prancha do arquiteto, é muito fácil imaginar aquilo, mas alguém vai ter que fazer e alguém vai ter que fazer depois a manutenção. Então, na fase de projeto, já tem que ter gente que imagine que aquilo vai ter que ser executado, vai ser feita uma manutenção e vai ser feita uma limpeza durante a vida útil daquilo tudo. E depois daquilo também vai ter um desfazimento. Um dia aquilo vai ser ou demolido, ou trocado, ou substituído. Então, a gente, na verdade, tenta fazer com que seja aplicado um conceito meio que ciclo de vida do empreendimento. É uma coisa meio ecológica, mas é isso que acontece. É uma fase de projeto, uma fase de execução, uma fase de utilização e
e uma fase de desfazimento. A gente teria que aplicar conceitos de ciclo de vida à segurança do trabalho. Existem riscos que podem ser antecipados no projeto, existem riscos que vão estar presentes na execução da obra, existem riscos que vão estar presentes na fase de utilização do empreendimento, quando o meu prédio, passou por uma reforma o mês passado, tive que colocar lá cinto de segurança para fazer a manutenção da fachada. E quando eu for mudar de lá e eu for derrubar aquele prédio, aquele prédio vai ter que ser desfeito. Aqueles materiais vão ter que ter uma destinação. Aquele material vai gerar algum risco na hora do desfazimento. Então, se a gente aplicar o conceito de ciclo de vida na indústria da construção, a gente vai entender as várias fases em que o trabalhador vai estar lá naquele empreendimento. Então, todas as fases são importantes. Grande parte dos riscos que existem na fase de construção poderiam ter sido mitigados na fase de projeto. E mitigados com um custo muito pequeno. Então, quando a gente está na fase de projeto, aquela abóboda lá do Santiago Calatrava, que ele imaginou que ia ficar linda no projeto, ele vai ganhar um prêmio internacional de arquitetura, ele tem que imaginar que alguém vai ter que fazer aquilo. Alguém depois vai ter que fazer a manutenção daquilo. Eu canso de entrar em shopping e ver aquelas abóbodas enormes, com altura, normalmente no átrio principal do shopping. Eu fico imaginando, essa manutenção desse negócio aqui é o cão. É terrível de fazer. Foi ruim de construir e é pior ainda de fazer manutenção. Esses edifícios com fachadas inclinadas, a Fiesp, por exemplo, é muito bonito. É uma maravilha. Mas eu não quero trabalhar na fachada de um prédio daquele. Eu não quero trabalhar numa fachada daquele. Meu pai já morreu, ele não está aí para ir lá fazer aquilo. Aplicar técnicas de execução que reduzam ao máximo os riscos de doenças de trabalho. O partido de execução da obra tem que tomar como princípio que existem várias maneiras de fazer um trabalho, o certo e o errado, e o mais ou menos, o meia boca, né? Na hora que a gente tomar uma decisão, atitudes simples resolvem questões graves. Vou dar um exemplo: um prédio, uma edificação, uma coisa que até algum tempo atrás não era considerada como técnica construtiva, mas a partir de um determinado tempo começou a virar. Por exemplo, eu levanto o esqueleto do prédio. Já existe risco de queda na hora que a estrutura está sendo levantada. Está todo mundo ligado no que eu estou falando, né? O esqueleto está pronto. Na hora de eu fechar as alvenarias, fechar as paredes, não seria meio óbvio, até para minha filha de 11 anos, que o certo seria fazer as paredes laterais primeiro? Porque você evita a queda, pelo menos nas laterais do prédio. Até algum tempo atrás isso aí era absurdo. Quer dizer, a técnica de construção lá da época das pirâmides parece que não mudou muito de lá para cá, não. Passaram 5.000 anos e os construtores ainda imaginavam que tinha que fazer a parede de dentro para depois fazer de fora. Coisa meio atrapalhada, né? Mas acontece. Na indústria de construção ainda acontece. Executar o cronograma de ações preventivas em consonância ao cronograma físico e financeiro da obra. As proteções coletivas têm que estar previstas no orçamento e serem colocadas devidamente no momento da sua exigência, antes dos trabalhos serem executados. Então, se eu tenho uma proteção coletiva imaginada para determinada fase, ela já tem que estar planejada antes. Eu não vou fazer colocar aquele equipamento lá para forma. Pode passar. Aspectos técnicos, né? Tem que ser feita uma análise de projeto nas instalações, métodos, processos, plantas, reforma, layout, reconhecimento dos riscos ambientais. Agora, essa documentação, ela serve, tem muita vinculação, principalmente com a Justiça do Trabalho, porque é uma reserva técnica de informação para processos trabalhistas, ela não deixa de ser. A legislação europeia, inclusive, a gente, na verdade, está encaminhando para isso, mas ela deixa isso tudo registrado como um dossiê de informações antes da obra, aquilo que tudo registrado e relatado, um dossiê durante a obra, de tudo que aconteceu ali, e um dossiê pós-obra. Então você tem um histórico do que aconteceu durante o empreendimento. Então tudo que foi feito, todos os materiais que foram utilizados, todas as situações que foram durante a execução da obra e o que pode ser feito depois. A questão do pós-obra que o Joffre falou. Depois que
aquele edifício da Fiesp está pronto, eu tenho que saber onde é que está lá o gancho para eu prender para o camarada fazer a manutenção na fachada inclinada daquela. Então tem a fase pré-obra, a fase de obra e a fase pós-obra. E eu incluí também a fase de desfazimento. Se um dia eu tiver que desmanchar aquilo, por exemplo, o amianto, que a Irene falou. Para onde vai aquele amianto? Quem vai destruir aquele amianto? Onde vai ser colocado aquilo? Como é que vai ser feito aquilo? Qual o produto que foi utilizado na execução do prédio? Então tem que ter um dossiê antes da obra, o durante a obra, e um para o utilizador e para o desfazedor também. Por isso, ela tem relação com as outras INS todas. EPI, riscos ambientais, eletricidade, a 15, a 16, a 17. Um fato interessante é que é costume na indústria da construção não se fala muito em questões sobre higiene do trabalho na indústria da construção. Ruído, iluminamento na indústria da construção é uma atividade tão básica que ainda se fala pouco. Está começando a aumentar esse movimento de se falar também sou contrário, como ele falou, a questão da insalubridade, da periculosidade. Mas a indústria da construção ainda é uma atividade que se fala pouco sobre insalubridade e periculosidade. Periculosidade até fala mais um pouquinho por causa de eletricista, algumas outras funções. Mas a insalubridade ainda é um meio que tabu para a indústria da construção. Tanto a leve como a pesada. Então, situações onde alguns contaminantes, alguns riscos estão presentes, ainda são meio que fica debaixo do tapete. Pode passar. Por incrível que pareça, a norma não é nova, é uma norma logo que iniciou em 78 ela já existia, mas ela é alegadamente desconhecida por várias pessoas e poucos itens demandam um custo significativo. Se você na fase de planejamento, você já antecipa os riscos e já mitiga, já vê o modo, a maneira como você vai fazer aquele empreendimento, seja uma obra leve, seja uma obra pesada, você já antecipa, você já não cai naquelas armadilhas que a execução vai deixar para você. Isso foi resultado do estudo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que teve um grupo que fez um estudo sobre isso e foi comprovadamente, foi provado isso, que a norma é pouco conhecida e que poucos itens representam um significativo. Qual o momento de implementação das medidas de controle dos riscos? E das áreas de vivência? Em que hora que eu vou implantar isso? Pode passar. As áreas de vivência, elas são isso aqui. Sanitário, vestiário, alojamento, local de refeição, lavanderia, área de lazer, ambulatório, conforme está escrito na NR. Mas, bota por por favor. Aqui, ó. Esse aqui é o período da obra. Vamos considerar isso aqui fase de obra, quer dizer, zero, e obra entregue. Né? O tempo da obra. E aqui vamos considerar também que isso aqui, além de ser risco, pode ser tratado como sendo, além de risco, número de trabalhadores. Então eu começo com zero, tenho um máximo de trabalhadores e termino com zero. Né? Se aqui é o T0, tempo zero, para trás aqui, vamos imaginar que é a fase de planejamento. Essa curva aqui, ela continua para cá. Então, nesse período, isso aqui é só o tempo de risco. Nesse tempo aqui, antes do zero, é onde eu posso economizar. No planejamento. Antes da obra começar. Então, aqui, já tem que ter gente da área de segurança do trabalho em cima desses projetos. E depois da fase do pós-obra também, eu tenho que deixar dicas, deixar informações, registros, para que aquela obra também não cause problemas lá na frente. Então, existe uma fase onde o risco é maior, principalmente, aqui eu estou dando exemplo, numa edificação, que seria a fase de estrutura, exatamente ligada à questão de queda de altura. Tem uma fase aqui que é ligada a soterramento, o choque elétrico percorre a obra toda, e existe risco de choque elétrico na obra toda. Estou dando exemplo de edificação para ficar mais fácil, um prédio. Pode passar. Os treinamentos que a NR18 ela fala sobre isso, já desde 95, sobre a questão do treinamento, a carga horária, como deve ser feito, o tipo de informação que deve ser passado ao trabalhador, né, o periódico. Pode passar. E a provocação que eu vou fazer para vocês, porque o João me deu um papelzinho aqui com 10 minutos.
Apesar de tudo isso, algumas coisas bastante contemporâneas que eu gostaria de deixar para vocês como reflexão para tudo isso que eu falei. Pode passar o próximo. Um acidente que aconteceu em Salvador ano passado, onde houve a morte instantânea de 9 trabalhadores na queda de um elevador de passageiro. Pode passar. Esses são o nome dos trabalhadores: Antônio Reis, Antônio Elias, Antônio Luiz, Hélio, José Roque, Jair de Almeida, Lourival Ferreira, Martinho Fernandes, Manuel Bispo, um armador, 2 carpinteiros, 2 pedreiros, um ajudante prático, 3 armadores, 3 carpinteiros. Bom, as pessoas estão aí. Essa obra, ela fica a menos de 300 metros da minha casa. Eu deixei minha filha na escola de manhã, às 7 horas da manhã, dei a volta na hora que eu estava indo para a Fundacentro. Um fiscal colega chamou para o Robson, nós temos que voltar lá porque aconteceu um problema. Pode passar. Esse prédio, da minha janela, da minha área de serviço, eu tenho essa vista aí. Ela está. Não tem nada no meio. Da minha área de serviço, eu enxergo esse elevador. O elevador que caiu foi esse elevador do lado de cá. Ele caiu da 23ª laje, caiu aqui dentro do subsolo na garagem. Então ele caiu, ele entra aqui, está vendo que ele entra aqui dentro das garagens? Ó? Ele continua aqui e caiu no subsolo. A queda em torno de 70 metros de altura. O elevador de passageiro. Essa construtora é uma construtora de médio porte, um construtor conhecido na cidade, uma pessoa muito respeitada, mas uma empresa que não tem uma estrutura muito organizada para as questões de segurança do trabalho. O camarada que veio sozinho, a empresa dele cresceu, ele é um sujeito sério, mas a empresa cresceu e ele não deixou a empresa criar uma estrutura de apoio às questões de gerenciamento que deveriam ter sido tomadas. Isso não é uma grande empresa, esses mamutes que tem por aí, não. É um grande corporador que tem na Bahia, uma pessoa muito respeitada, muito séria, mas é uma empresa local. Pode passar. Esse foi o elevador que caiu. Aqui os corpos que tinham sido retirados. Ele caiu na área do subsolo. Essa viga caiu em cima dos trabalhadores também. Pedaços dela caíram em cima dos trabalhadores. O cabo rompeu e fez um movimento para o lado lá do guincho. Pode passar. Aparentemente, o que a gente descobriu na hora que o tambor estava todo desenrolado. Os cabos estavam em cima da torre. Está vendo um buraquinho aqui? Nesse lugarzinho aqui? Que é o grano onde fica preso o cabo de aço, que fica enrolado nesse tambor. Aqui é o motor, aqui é o redutor, onde muda a rotação do motor, e aqui é onde é enrolado o cabo de aço do elevador. Está vendo esse aqui para cá e esse para cá? Aqui, ó. O cabo de aço, quando rompeu, ele amassou isso aqui. Isso aqui é o freio do motor. Quando o cabo de aço rompeu e entortou isso aqui, inicialmente a gente tinha pensado que tinha sido o cabo que tinha rompido e eliminou o sistema de segurança que o equipamento tinha. Não foi isso. Não foi isso que causou o acidente. Pode passar. O que causou o acidente, nós determinamos que fosse aberta a engrenagem. Isso aqui fica dentro daquele volta anterior, por favor. Fica aqui, ó. Aqui dentro, esse eixo aqui, ó, que sai do redutor para esse tambor. Pode passar. A fratura que aconteceu aqui é uma fratura típica de fadiga. Então, aparentemente, o equipamento teve um problema de manutenção. Um dia anterior, o dono da empresa, com o filho dele, que também é engenheiro, subiu e desceu nesse elevador com mais 6 pessoas também. Então, o acidente poderia ter acontecido com o dono da empresa também. Ele toca as coisas pessoalmente, ele compra, ele é o chamado engenheiro politécnico, quando as engenharias eram globalizadas. Então, ele pode fazer manutenção mecânica, civil, elétrica,
ele é um senhor já, então ele se disse responsável pela manutenção desse equipamento. Mas provavelmente a manutenção não foi muito bem feita, porque se acontece um rompimento num eixo que tem mais ou menos o diâmetro do fundo dessa garrafa, e se vocês observarem aqui, quem tem visão um pouco mais de área, vai ver que aqui tem uma manchinha, está vendo aqui? Ó? Esse eixo que é emendado aqui, ele já devia estar parcialmente fraturado. Então, o equipamento tinha claramente um problema de manutenção. Pode passar. Outra situação contemporânea, ligada ao que eu falei, só para concluir, tem a ver com as questões das áreas de vivência. São várias. Nesse caso aqui eu coloquei só notícias de imprensa, dos últimos 15 dias. A partir do momento que o notícia falou, me convidou, eu comecei a recolher notícia da imprensa para colocar aqui, para a gente refletir um pouco sobre a questão da condição de trabalhadores dos locais de trabalho, principalmente com relação às grandes obras. Isso aqui foi um comentário feito na imprensa essa semana sobre a questão lá de Giral e de Santo Antônio. É um comentário do ministro de Minas e Energia, porque a gente vê que o próprio governo ele tem algumas opiniões divergentes. Isso tem que ser analisado, como disse aqui a coordenadora do Núcleo de Saúde e Segurança, a desembargadora Silva, que tem que ter uma linguagem unificada. A gente tem que, pelo menos, saber entender e focalizar os problemas, entender o mato que a gente está alinhando. Aqui, ó. O ministro de Correio afirmando que não havia uma reivindicação, apenas um ato de vandalismo feito por pessoas que não eram operários das obras. Eles pretendiam exclusivamente digitalmente trabalho naquela elétrica. A força de segurança foi acionada para acompanhar a situação em geral. Aqui eu não estou falando sobre a questão da segurança, estou falando sobre a vivência. Pode passar o próximo. Isso é uma assembleia deles, não é nenhum lugar que tem pouca gente. Pode botar o próximo. O modo de enfrentamento do trabalhador talvez não seja esse. Talvez não seja esse. Né? Cria uma zona de atrito aí muito complicada, porque sei lá o que a Justiça do Trabalho pode fazer nisso, o Ministério Público, quando chega numa situação dessa, pode controle e aí o dedo começa a apontar para os responsáveis e nunca a coisa não anda. Próximo. Chega nisso, né? Chega nisso. E aí tem a ver com segurança do trabalho. Próximo. Belo Monte. Isso é outra notinha de imprensa. Vamos analisar o que está por trás disso. Isso é uma reportagem, uma conversa de um morador. Há gargalos que surgiram da própria corrida de imigrantes em busca de trabalho. A telefonia, que era ruim, piorou com mais celulares. A rede bancária tem apenas 6 agências, sempre com filas enormes. A saída para pagar os trabalhadores foi montar uma solução emergencial no clube local. Mas os trabalhadores saem com dinheiro no bolso e correm o risco de serem assaltados na esquina. Próximo. Belo Monte também. Fora alguns avanços na engenharia de tráfego e equipamento de segurança, não foi feito nada. Diz um representante do município que prefere não se identificar. Ele diz que é preciso fazer 260 km de rede de esgoto, outro tanto de rede de água. Definir local onde 7.000 famílias serão alocadas, acelerar a construção de salas de aula, unidade de saúde, tudo por urgência. Pode passar. Na cidade, a vida segue sem saneamento básico, a educação é precária, a colheita para poucos, o sistema de saúde funciona mal para todos. Enquanto isso, algumas dezenas de quilômetros dali, o trabalho de canteiro jovem exibe avanços bem visíveis. A comparação entre o frenesi de lá e o impasse de cá produz uma queixa consensual da população. Há muito descompasso entre o ritmo da construção da usina e a lentidão em atender as demandas urbanas. Pode passar. Em cima disso, foi criado um compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção. Esse compromisso foi puxado para si pelo secretário da Presidência, o Roberto Carvalho, que criou um grupo para discutir isso, e foi criada uma mesa nacional permanente para aperfeiçoamento das condições de trabalho na indústria da construção. Isso é evidente porque são grandes obras ligadas ao PAC, com aspectos políticos ligados a isso, evidente, e essas paralisações, elas causam mal-estar para todo mundo. Algum tempo atrás, tinham 5 arenas da Copa do Mundo paralisadas por questões ligadas a salário e condições de trabalho. Salário e condições de trabalho. Pode passar.
Robson. Não, acabou. E aí o objetivo do acordo é pactuar iniciativas que ultrapassem as exigências legais e promovam de modo dinâmico e pessoal modernização e avanço da situação do setor, questão de segurança do trabalho. Tais ações tentam dar uma resposta à sociedade, aos recentes acontecimentos das grandes obras. É isso aí. Obrigado. Engenheiro Maurício, né, é o diretor regional da SEMP Pernambuco, né, ele é engenheiro eletricista de segurança, mestrando em engenharia civil, na área específica de segurança no parque de eletricidade, na frente de obra, diretor da Associação Pernambucana de Engenharia de Segurança, como Robson também, membro titular do Comitê Nacional e do Comitê Regional da Região Nordeste, e também professor da Universidade de Pernambuco. Aqui é onde eu trabalho. Certo? É a Fundacentro Regional Pernambuco. Próximo. Bom, a nossa regional, ela atinge geograficamente os estados de Alagoas ao Maranhão, aí a gente pula o Pará e damos alguma assistência ao Amazonas. Então, geograficamente é muito grande e nós temos realmente aquela falta de recursos humanos. Então, nós fazemos o que nós temos condições de fazer. Próximo. Nós temos vários eventos. Nós fizemos lá, na parte de educação, treinamento e tal, nós atingimos, até o ano passado, 9.275 pessoas que participaram de cursos e eventos. Certo? Então, nós fazemos muito curso e evento, capacitamos. Ontem mesmo, inclusive, nós fizemos um curso diferenciado. Foi feito um curso para mestre de obras, aquele que tem poder de decisão dentro de uma obra. Se eu quero fazer segurança e o mestre não quer, não sai nada na parte de segurança. Então, na verdade, nós pegamos 35 mestres de obras, foram cedidos pelas empresas de lá durante 3 dias. Certo? Então, nós temos um resultado fantástico. Próximo. Aqui é o curso do workshop, nós trabalhamos também para a parceria com a OIT, e para o mês nós vamos lançar também um vídeo sobre trabalho das marisqueiras. Quase ninguém conhece o que é uma marisqueira, certo? Como elas trabalham, certo? É incrível, certo? Então nós estamos preparando esse vídeo, no mais tardar, no mês que vem está sendo lançado a nível nacional. Próximo. Então, a minha palestra tem que ser uma palestra eletrizante. Tem que ser, senão eu não consigo, né? E para começar a falar a palavra eletrizante, eu tenho a primeira fase que eu falo, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança. Como engenheiro de segurança, tudo é possível tecnicamente. Hoje, morrer por quedas, por choque elétrico, por soterramento, tecnicamente nós temos como evitar isso. Não vou inventar nada, não estou inventando nada, mas eu falo, hoje, tecnicamente, nós temos condições para evitar acidentes. Então, eu vou falar a minha palestra, vai ser a experiência bem sucedida que ocorre em Pernambuco e na Paraíba. Coisas interessantes, coisas práticas que nós não inventamos nada. Simplesmente nós colocamos na oportunidade certa, no momento certo, com as pessoas certas. E estamos tendo resultados excelentes. Próximo. Situação atual do setor da construção. Isso é a nível nacional. Déficit habitacional, 5,5 milhões de unidades. A meta, 2 milhões de moradias até 2014. Obras de construção pesada. Na realidade, construção pesada, até o Robson falou, nós estávamos muito devagar. Mas com o advento do PAC, certo? Nós temos grandes obras. Eventos esportivos, 2014 e 2016. Tempo de construção. Em 1995, para fazer 1 metro quadrado, gastava-se 42 horas. Hoje, 1 metro quadrado faz em 36 horas, ou até menos. Próximo. As obras de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014 devem ter um investimento de 47 bilhões
tudo dentro do planejamento. Isso inclui modernização dos aeroportos, estádios de futebol, telecomunicações, segurança, qualificação profissional, mobilidade urbana, energia e saúde. Próximo. Aqui algumas fotos que eu tirei, são a ampliação dos aeroportos. Nós temos lá no Rio Grande do Norte, o aeroporto do Rio Grande do Norte, o aeroporto de Recife. Nós temos a transposição do São Francisco, a Transnordestina, certo? Aquele evento que o Jean-Franco mostrou, daquele acidente, todos os operários ficaram pendurados, foi na Transnordestina, no sul do Pará, do Piauí, a cidade chama Paulistas, certo? Então nós temos tudo isso aí. Dizem, na realidade, lá no Recife, o PIB hoje do estado de Pernambuco é comparável com o da China, certo? É fora de série quem passou nos últimos tempos lá em Pernambuco. O que tem de obra, o que falta de mão de obra, o que tem de obra e o que falta de mão de obra, em especial especializada. O que ocorre? Robson falou alguma coisa. Nós temos um posto do Suá, nós temos um estaleiro, já um segundo navio já construído, o outro estaleiro já está na fase de terraplanagem, nós temos uma refinaria, certo? E tudo isso vem em torno dessa refinaria, desse estaleiro, 1001 obra. Então, nossa mão de obra, aquele trabalhador do campo está sendo treinado para trabalhar nesses grandes empreendimentos. Ele era acostumado a cortar cana. E aí? Esses treinamentos. Então, é uma preocupação muito grande. Certo? Próximo. A Abracopel, a sede da Abracopel é aqui na cidade de Salto. Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Pesquisando notícias em jornais impressos sobre acidentes elétricos, choque elétrico, levantou os seguintes dados. Em 2007, isso é acidentes generalizados, sem ser acidentes do lar, do trabalho, de um modo geral. 2007, 427 acidentes divulgados na imprensa. 2008, 516. 2009, 341 acidentes. E estimando até 650. Existe dentro da Abracopel um programa chamado Casa Segura. Em pesquisa realizada em 10 de novembro de 2008, com cerca de 330 pessoas na Avenida Paulista, a equipe Casa Segura obteve os seguintes dados. 84% dos dados dos entrevistados disseram já ter tomado um choque em casa. Desses, 48 foram devidos ao uso inadequado de benjamin, extensões, as gambiarras que a gente fala. Gambiarra a gente fala. E o que eu resolvi fazer na aula que eu dei na quarta-feira para os mestres de obras? Foram 35 mestres de obras. Eu peguei e fiz essa mesma pergunta para os mestres de obras. Quem já tinha levado um choque em casa, no trabalho, no botequim? Na realidade, dos 35, 25 falaram que já sofreram um choque elétrico. E se eu fizer essa mesma pergunta para vocês aqui, nós vamos ter expressivamente também, quase todo mundo já levou um choquezinho, para curar os nervos. Então, essa é uma preocupação muito grande. Próximo. Bom, agora, só vou falar assim, mortes em 2011. Mortes por eletrocução. Em janeiro nós tivemos 45, fevereiro 47, março 26, abril 23, maio 20, junho 17, julho 12, agosto 14. Total 204 até agosto de 2011. Esses foram dados colhidos, coletados no Google sobre acidentes por choque elétrico. Tudo que sai no Google, tal, a Abracopel colocou lá. Na verdade, a gente tem que ver, é uma coisa que é um alerta muito grande. Vidas estão indo e nada está sendo feito. E volto a falar, nós temos soluções tecnicamente para tudo isso aí. Próximo. Bom, saiu
na UOL também, há poucos dias, a cada 2 dias uma pessoa morre eletrocutada em São Paulo. Levantamento realizado pela Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo aponta que praticamente a cada 2 dias, em média, uma pessoa morre em decorrência de descarga elétrica em todo o estado. Inclusive, nós estávamos tendo uma palestra com o Antônio Pereira. E eu sem querer entrei lá e estava fazendo a palestra, fui ver um negócio na internet e vi que a preocupação, que na verdade passou para mim, a indignação. Certo? Acontecer acidentes desse jeito, certo? Às vezes acidentes torpes, bobos, certo? Que poderiam ser evitados. Em 2010, o último dado consolidado disponível, foram registrados 167 óbitos. Destes, 150 eram homens, 94%, com idade entre 30 a 49 anos, 81 casos. Bom, homens também lideram o ranking das internações provocadas por contato de corrente elétrica. Das 1.225 hospitalizações registradas em 2011, 77% eram masculinas. Próximo. Bom, então, certo? Nós temos as estatísticas, algumas são confiáveis, outros não. O Comitê Permanente, o CPR de Pernambuco, certo? Nós, na realidade, fizemos alguns acordos que levou a sucesso. O sucesso que eu falo é redução de acidentes ao nível mais baixo, certo? Em especial as empresas, aquelas que estão ligadas aos Sinduscom, ADEME e tal. Então, nosso alcance foi grande. Próximo. No estatuto do nosso Comitê Permanente Regional de Pernambuco, tudo que nós decidimos em reunião, as decisões adotadas pelo CPR terão eficácia de normas coletivas para todos os fins de direito, devendo ser inserida na Convenção Coletiva de Trabalho da primeira database, que é a seguir a sua subscrição. Ou seja, torna-se lei. O acordo que nós fazemos dentro do CPR, onde é assinado pelas 3 bancadas, governo, empregador e trabalhador, vai para a Convenção Coletiva, então você tem como fiscalizar e se torna lei. Certo? Com isso, certo? As empresas que são fiscalizadas, auditadas pela Superintendência Regional do Trabalho, certo? Sempre um dos primeiros passos na parte de prevenção de acidentes por choque elétrico o que nós vamos ver agora. Bom, agora eu tenho que colocar aqui também pequeno lá. Em todas as obras, todas as obras que a partir dessa data será abrangida todas as obras que se iniciarem a partir dessa data, será obrigatória a instalação do dispositivo diferencial residual DR em seu quadro principal e ou nos quadros terminais de distribuição de energia elétrica. Você vê essa observação para mim também? A idade. A instalação do DR não elimina a obrigatoriedade da instalação de aterramento elétrico. Todos os equipamentos elétricos deverão estar protegidos pelo dispositivo diferencial residual DR. Bom, essa aí, na realidade, esse estudo de DR, eu venho há muitos anos estudando, mas nós nunca tivemos a oportunidade de colocar em norma. E naquela época de 2004, antes de 2004, ocorreu um acidente fatal lá por choque elétrico. E na reunião, juntamente com eu, o Berotto, que é o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, nós lançamos essa proposta, que de imediato foi aceita. Nós não esperávamos, mas foi aceito. Certo? Nós não inventamos nada. Esse dispositivo, chamado dispositivo diferencial residual, é aquele que protege sobre corrente de fuga. Um exemplo, o que é uma corrente de fuga? Se você encosta a mão numa geladeira, ou numa máquina de lavar roupa, ou numa máquina de lavar louça, você está encostado no invólucro dele, na carcaça dele, e leva um choque. Esse choque que você está levando é chamado corrente de fuga. Ou seja,
alguma coisa está errada ali, algum fio está encostando na carcaça. Por isso que eu tomo esse choque. Outro exemplo, quem tem criança em casa, se a criança gosta de pegar tesourinha, grampo e colocar no buraquinho da tomada, certo? Geralmente ela vai tomar um choque. Se ela colocar, achou fácil, leva um choque. Certo? Esse choque que está levando lá é uma corrente de fuga. Certo? E por isso que eu volto a falar. O que nós fizemos? Esse dispositivo, na verdade, em 1970, foi implantado no Japão, onde os acidentes eram vários com choque elétrico. Quando implantou, de 10 caiu para 5, uma redução extraordinária. Em Pernambuco, o que nós fizemos? Nós colocamos na convenção. Não inventamos nada, porque na ABNT, a norma brasileira de recomendações, a ABNT, a NBR 5410, ela te obriga a você colocar. Só que muita gente não coloca. Certo? Então, por exemplo, um desses prédios, todos os prédios aí novos, eles são obrigados a ter esse dispositivo. Se ocorre algum acidente com choque elétrico, alguma coisa está errada. Alguém violou a norma. Então, e lembrando, logicamente, esse dispositivo ele tem que estar conectado juntamente com outros dispositivos de segurança, que é o aterramento. Não foi, surgiu agora, um ano retrasado, em 2010, a obrigatoriedade das tomadas terem 3 pinos, fase neutro terra. Certo? Esse equipamento ele só funciona se as instalações elétricas estiverem perfeitas. Se ela tiver a fase de isolamento estiver solta, sem isolamento, coisa, é desligado na hora. Certo? Não tem isso é coisa. Agora, Maurício, mas a minha obra, eu tenho um DR e toda hora ele está desarmando. Certo? É porque a tua instalações elétricas está errada. Certo? É outra coisa, é o óbvio. Tecnicamente é o óbvio. Então, nós temos como fazer isso. Certo? Próximo. Bom, para nós implantar esse dispositivo, nós tivemos que trazer vários fabricantes. Esse que está aparecendo aqui é o da Siemens. Bom, nós fizemos essas palestras dentro do Sinduscom, dentro da ABEM, na Fundacentro e na Superintendência Regional do Trabalho, para mostrar a importância desse equipamento. Certo? Então você vê, auditório lotado. Nosso auditório lá na época era para 260, a gente tinha quase 500 pessoas. Certo? A DRT, que é para 100, nós tivemos os 100 lugares ocupados. E os sócios da ADEM e do Sinduscom, todos lotados, porque era uma nova coisa. É como fazer tecnicamente agora. Então, na verdade, nós tivemos esse sucesso. Bom, a Paraíba, para não ficar atrás de Pernambuco, certo? Eu também vou fazer. Só que, na verdade, eles mudaram o como fazer. Próximo. Eles melhoraram. Certo? Eles lançaram o chamado Programa de Redução de Acidentes Elétricos. Ou seja, a justificativa que o elevado número de acidentes fatais por choque elétrico em 2003 e 2004, em torno de 60% dos óbitos na grande João Pessoa. Então, a grande maioria dos acidentes fatais era por choque elétrico na grande João Pessoa. A improvisação e a falta de planejamento das instalações provisórias do canteiro de obra. Essa é a justificativa. Se você, na verdade, for para qualquer lugar, eu, São Paulo, ando muito pouco nas obras, mas vamos fazer uma coisa: você entra para o interior do país, você vai para o interior do Amazonas, você vai para o interior do Maranhão, você vai para o interior do Pernambuco, interior da Paraíba, o interior da Bahia. Nós temos problemas, a grande palavra que nós estamos mudando, tirando a palavra gambiarra. As instalações mal feitas, as instalações para atender alguma coisa do jeito que der. Para ligar uma lâmpada é uma coisa mais simples. Eu coloco um fio aqui e outro fio lá e ela acende. Para ligar um motor é a mesma coisa. Nós queremos acabar com esses improvisos. E a Paraíba começou. Próximo. A primeira linha de ação são dos fiscais do trabalho. O projeto elétrico mais o laudo da NR10, que é a instalação, que fala sobre instalações de serviços de eletricidade. Elaboração e implementação da NT. Todo projeto
tal, ou toda qualquer implementação que tiver no projeto, tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica. Certo? Só que aí, na realidade, eu estava conversando até com alguns auditores, que quem vai fazer essa auditagem tem que ser engenheiro eletricista. Porque no papel eu posso colocar qualquer coisa. Então, na realidade, está cabendo também um treinamento para auditores fiscais e como fazer, saber se o projeto está bem feito. Os princípios básicos. Logicamente, tudo não vai dar, mas os princípios básicos. Próximo. As limitações dessa limitação. Efetiva apenas para as obras fiscalizadas. Logicamente. Volto a falar, o Nordeste está no boom, como o Brasil como um todo, boom de obras. Certo? E na realidade nós temos falta de mão de obra, também do governo. E capacidade de alcance no início do empreendimento é o universo de obras. Necessidade de sustentabilidade. A segunda linha de ação. Ligação de energia pela concessionária. Lá a concessionária de energia elétrica, que chama SAELPA, apenas mediante projeto. Ou seja, qualquer canteiro de obra que for ligar energia elétrica lá, ele tem que encaminhar um projeto elétrico. Eu tenho que saber a carga que eu vou utilizar de energia, vou utilizar a obra, os projetos tudo. Caso contrário, a concessionária de energia elétrica não faz a ligação desse canteiro de obra. Então, na verdade, é uma força de obrigar. O que está se negociando agora? Que, juntamente com a ANEEL, que todos os canteiros de obras, certo, sejam feitos como na Paraíba. Só são ligados se tiver um projeto. Então, o risco é combatido na origem. Próximo. O termo de compromisso formaliza as medidas preconizadas pelo Programa de Redução de Incidentes Elétricos. Tenha sido assinado pela Superintendência Regional do Trabalho, a Energisa, Ministério Público do Trabalho, CREA, Sinduscom, Sindicom, Ministério Público do Trabalho. Nós estamos, na realidade, está tendo uma parceria. Em especial, eu falo Pernambuco, que eu estou muito ligado, Pernambuco, Paraíba, nas reuniões dos comitês permanentes regional, sempre tem alguém do Ministério Público. Tem um procurador lá. Na Paraíba está mais adiantado, que vão 2. Certo? Então, é isso que nós estamos vendo, esse trabalho de outros órgãos também, que está funcionando, que está dando certo. Próximo. Bom, aí o que aconteceu? Na cidade de Patos, é uma cidade do interior da Paraíba, certo? O prefeito lá é engenheiro, certo? Voltado para essa área, e ficou, na verdade, houve o Ministério do Trabalho lá deu uma geral, interditou quase todas as obras. E o prefeito ficou também sensibilizado, né? Então, foi essa campanha de prevenção de acidente de trabalho na indústria de construção de Patos, na Paraíba, ocorreu uma coisa interessante. O prefeito fez um decreto, promulgação do decreto 046 pela prefeitura. Vírgula agora. Antes de eu falar o que é esse decreto, no CPM, antes do CPM, na década de 90, em Brasília, através de um deputado distrital, nós tentamos mexer na lei das licitações públicas, na 866. Não tivemos sucesso nenhum, gaveta. Em 2010, um deputado estadual de Pernambuco comprou a ideia, vendeu uma ideia para ele da importância de incluir cláusulas de segurança, certo? Na lei 866. Tudo bem. Só que, na verdade, nós demos um passo errado, porque tinha que falar para o Estado. E para o Estado não deu certo. Bom, a prefeitura nós nem tentamos. Mas nós conseguimos, na Paraíba, na prefeitura de Patos. Tudo que está lá, assim, liberação dos alvarás de construção, mediante projetos de proteções coletivas e instalações elétricas. Isso aí, na verdade, nós colocamos só instalações elétricas, mas eu posso então abrir o leque para todo tipo de proteção. Regras valem para obras públicas e de qualquer porte empreendimento. Então, na verdade, aquele negócio, às vezes a obra pública a gente fala casa de ferreiro, espeto de pau. Se você vê o transporte de trabalhadores, às vezes, sendo feito por caminhões, caçando, você vê no país todo. Então, na verdade, na prefeitura de Patos, através
desse decreto, nós conseguimos, parte pequena, colocar como decreto. E, na verdade, o que a gente está querendo mesmo, dentro do CPN, é mexer, através de lei, mexer na 8666, a lei das licitações. A gente mexendo, nós estamos indo na origem. Próximo. Choque elétrico. Isso aqui é mais uma coisa didática e tal. Eles têm dois tipos de proteção. Proteção contra contato direto e proteção contra contatos indiretos. Contatos diretos são os que ocorrem em partes vivas sob tensão e são provocados pela falha de isolamento, ruptura ou remoção indevida de partes isolantes. Por exemplo, se eu pegar aquele fio ali, se aquele fio estiver desencapado, está desencapado, eu relar a mão. Então, eu estou fazendo um contato direto. Eu abro uma caixa de distribuição lá e relo a mão no barramento. Isso é um contato direto. A maneira de impedir acesso constitui medidas de proteção. Nós podemos fazer proteção por isolação de partes vivas, barreiras invólucras, por meio de obstáculo, colocação fora de alcance e a proteção complementar, que é o disjuntor diferencial residual, o DR. Certo? Aí estou me garantindo a minha proteção. Bom, alguns exemplos. Barreira assegura a proteção contra contatos diretos nas direções habituais de acesso. Para extração de redes, deve ser desligado. Nós tivemos, eu ia trazer um CD, um DVD na realidade, onde que um turista flagrou um acidente com choque elétrico. O cara levando choque, o cara pegando fogo, o cara caindo e ninguém sabia nem socorrer. Eu ia trazer, mas depois eu cheguei e disse, não vai ser o momento. Vai chegar um dia que eu vou mostrar esse momento. Vocês estão vendo aquela construção ali, onde parece invólucro? Essa obra é numa cidade do interior. Então, o que acontece? Ela avançou em cima da calçada. Ela burlou a lei municipal. Você está vendo uma casa do lado, o recuo, está bem lá atrás. Então, a parte da rede de alta tensão, dos 13,8, está passando praticamente na varanda. Embaixo fizeram uma isolação ali amarela, certo? Mas na verdade colocaram alguns conduítes fracos, porque a proteção é baixíssima, certo? Então, na verdade, nós temos erros ali. Nós temos, não, de fiscalização pela própria prefeitura de autorizar, certo? O CREA, certo? Nós podemos ver quem mais. CREA, prefeituras primeiro, o arquiteto, quem projetou, o engenheiro civil que fez. Certo? Então, quer dizer, isso a gente andando, em especial no interior, a gente vê coisas dessas. E os acidentes fatais ocorrem. Isso aí. O ano passado, esse ano, Pernambuco teve 2 acidentes fatais por choque elétrico. Vocês já viram falar a palavra, ô Robson, final de semana nós vamos bater uma laje. Depois de bater a laje, aí nós vamos ter aqueles negócios, aí vamos tomar uma cervejinha, uma caninha, não sei o quê, uma feijoada, tal coisa. Então, o que aconteceu? Numa cidade chamada Petrolina, quase todo mundo conhece, aconteceu um acidente. Justamente quando eles estavam batendo a laje, quando eles foram puxar um vergalhão, como nessa situação aí, o vergalhão pegou em 13,8. Matou 10. Matou 2. Certo? Os 2 morreram na hora. Inclusive, quem foi hospitalizado foi o cara do corpo de bombeiro também. Na pressa de tirar, esqueceu que esse cara estava energizado ainda. Então, esse tipo de acidente, nós não temos como saber ainda, como fazer a parte de prevenção. Porque, na verdade, são trabalhos de finais de semana, são trabalhos informais, não são empresas, são grupos de colegas que fazem. Bom, a proteção de isolação. Eu coloquei essa figura de isolação, porque hoje, na verdade, eu chego numa obra, Maurício, não tem fita isolante. E o que eu fiz? Eu passei aquela fita crepe, não tem valor nenhum. Maurício, não sei o que, eu passei durex. Não. O que eu fiz? Eu peguei aquele saquinho de plástico extra e enrolei lá. Gente, não se brinque com isso. Eu comprei uma fita isolante de
baixa qualidade. Aquela que se enrola aqui, chegou aqui, ela já desenrolou. E outra coisa, aí você vai falar, não, é 30 centavos, então isso aqui, mas não tem especificação nenhuma e nem proteção nenhuma. Contatos indiretos, na realidade, é aquele que acidentalmente um fio desencapou e encostou na carcaça, na massa do equipamento. Certo? Por exemplo, eu tenho minha máquina de lavar roupa lá, que é da década de 60. Há tanto por cento que já fez, na realidade, com o tempo, o fio vai descascando aquela proteção e sem querer ele encosta na parte metálica. E eu vou lá, sem querer, sabendo que não vai acontecer acidente, eu relo a mão e tomo aquele choque. Isso é um choque indireto. Então, o que é melhor a nossa proteção nós fazemos choque elétrico? Hoje, é a aplicação do DR e do aterramento. Agora, lembrando que isso está dentro de norma da NBR 5410, de baixa tensão, é obrigatório colocar esse DR. Daqui a pouco eu vou falar mais alguma coisinha. Próximo. Pode falar. O desligamento da fonte do disjuntor ou fusível rápido é chamado por DR. Ou seja, o desligamento dele, antes de você gritar, ai, no primeiro ar, ele já desligou. Tão sensível que é. Ele foi feito para isso, para desligar. Bom, o meu cunhado, ele é dono de uma consultora. Então, ele colocou DR, tudo lá, obrigatório, tal lá. E o apartamento, o prédio lá, é classe AAA. Falou assim, para nós lá, 800, 900 mil reais, um apartamento desse, pequeno, mas é nessa faixa. Aí, ele me contando, a mulher ligou lá, que comprou a coisa. Ó, doutor, eu comprei essa porcaria desse apartamento, e toda vez que eu vou tomar banho, certo? O chuveiro elétrico desliga. Não funciona, foi mal feito, mal dimensionado. O que eu estou pagando? Estou comprando gráfico leve. Mas infernizou a vida dele. Ele pega e mandou um engenheiro lá. Simplesmente, por um apartamento de 800, 900 mil reais, ela comprou um chuveiro de 36 reais. Ou seja, um chuveiro que não é compatível com o DR. E o DR estava fazendo a coisa certa. Não estava especificado. Ele tem que desligar. Ele fez certíssimo. Então, a gente vê. Aí ele pagou 250 reais no chuveiro compatível. Mas ela, de 900 mil reais, ela comprou de 36, é brincadeira. Pronto. Bom, esse é o DR, certo? Parece um disjuntor. A única diferença é que tem aquele botãozinho preto, quadradinho lá, que de semana em semana você tem que apertar lá para ver se está funcionando ou não. Isso é importantíssimo. Esse que é o nosso DR. Próximo. Bom, eu fiz 4 pressupostos para a segurança das instalações elétricas e no serviço de eletricidade. Isso aqui serve para qualquer tipo. Serviço de quedas, de altura, tudo. Bom, a primeira, implementação das medidas administrativas. A parte que sempre bateu aqui até agora, planejamento. Certo? Se não tiver planejamento, certo? Se não tiver gestão, certo? Nada vai adiantar eu fazer a parte de proteção. A segunda, qualificação profissional de todos envolvidos no processo. Em eletricidade, eu fui dar um curso de NR10 no interior. Para o interior, mas não dá nada. Primeiro, o dono falou assim, Maurício, me ajuda aqui. Eu não estou conseguindo ninguém dar um curso de NR10 para os meus eletricistas. Eu falei assim, quantos são? Ele falou assim, 5. Eu falei, doutor, mas eu saí daqui e ir para aí, andar quase 400 quilômetros para dar palestra para 5, não vou. Agora vamos fazer deixa eu fazer uma proposta, uma contraproposta. Ele disse, qual? Pega os eletricistas e os ajudantes, técnico de segurança e 2 mestres, eu vou e faço. Ele falou assim, está comprada a ideia. Mas foi um sucesso. Aquela falta de informação, você levar informação, falta você levar conhecimento. Certo? E isso aí, na realidade, vai refletir no lucro da empresa, com certeza, na parte de prevenção, na saúde do trabalhador. O segundo, o uso de tecnologia
como uma aliada, disjuntores diferenciais, um bom aterramento, certo? Outros tipos de trava em circuito. Então, uma série de coisas leva a um bom pressuposto para a segurança do trabalho. E último, uma legislação moderna, que nós fizemos uma legislação super moderna, que é a NR10. Próximo. A implementação de medidas administrativas, lembrando, as instalações de canteiras elétricas são instalações provisórias, mas provisória não quer dizer precário, ela tem que seguir uma norma. Deixa eu só dar um exemplo corriqueiro. Quem mora no interior, geralmente tem aquelas festas do lado da igreja, certo? A festa de Nossa Senhora Aparecida. Aí tem roda gigante, tem aquela da xícara, tem uma opção de coisa. Passem e dêem uma olhadinha nas instalações elétricas. O show, esses mega shows que tem, o último que teve um acidente no Rio Grande do Sul, certo? Então tem um palco metálico, então, no Rio Grande do Sul justamente foi um da dupla lá, foi regular o som e morreu eletrocutado. Falta de planejamento, que se tivesse um aterramento só, não ocorreria isso. E a outra, então você vê que a palavra provisória não quer dizer precária. Aqui um exemplo que eu tive que trazer, isso aqui é uma obra do PAC, lá em Pernambuco. São 2.159 casas. Bom, por ser obra do PAC, não é quer dizer que eu não vou estar dentro de norma. Tem que estar dentro de norma, sim. Numa negociação que nós fizemos lá com os donos da empresa, primeiro, todo equipamento elétrico tem que ser protegido por DR e ter um bom aterramento. E esse aterramento com laudo de aterramento. E conversando, mostrando para ele a importância. E no início da nossa palestra aqui, a gente também fala assim, e o pós-obra? A família que vai morar lá dentro. No contrato, não se falava nada de DR nas instalações elétricas. Falava que teria colocado disjuntores, 3 disjuntores, um abraço. A casa é de 37 metros quadrados. 3 disjuntores, um abraço. A negociação que foi feita lá com o dono da empresa, ele comprou 2.159 DR para colocar definitivamente nessas casas. Eu tive que tirar o chapéu para eles. A preocupação deles. Próximo. Não, tem daqui a pouco. Bom, essa aí é um treinamento, certo? Aí, na verdade, uso da tecnologia, certo? Esqueci aquela parte de gambiarra. Próximo. A NR10, que é uma excelente norma para nós. A missão da Fundacentro: produção e difusão de conhecimento que contribuam para a promoção da segurança e saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, visando o desenvolvimento sustentável com o crescimento econômico, equidade social e proteção do meio ambiente. Próximo. Bom, eu não podia deixar de falar no início. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, o ministro João Oreste Dalazen, alertou. Isso ele falou na Arena das Dunas, em Natal. Quase todos os acidentes de trabalho são evitáveis. Por isso que, na realidade, que eu falo assim, que tecnicamente nós temos condições. Eu sou, na verdade, eu fiquei até fã dele sem conhecer. Por essa palavra. Próximo. Então, depois disso, eu fiz 2 propostas aqui. A partir essa é o Ministério Público. A partir da inserção dos termos de ajuste de conduta celebrados pelo Ministério Público do Trabalho, deveriam ser investidos na parte de prevenção de acidentes de trabalho. Voltar para a prevenção, e não, na realidade, ir para uma conta da União. A partir do repasse de valores arrecadados com multas aplicadas pela fiscalização do trabalho, que fosse repassado para a parte de prevenção. Tá? Ou seja, a Fundação até estaria muito bem se fosse repassado nessa situação. Muito obrigado.